o esposo Wilson e a filha Sara, também, que é levita, né? E tem uma bebezinha lá no carro, né? Vamos fazer a apresentação. E também o nosso irmão Tyson, da Assembleia de Deus ali e da missão do Bom Sucesso. Irmãos, é um prazer muito grande recebê-los na casa do Senhor. Que Deus possa sempre abençoar vocês. Aqui ou onde vocês sempre forem, vocês sempre sejam bem-vindos pela família de Deus. E como que vamos dizer, irmãos? Nossos convidados? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Sinta-se bem em nosso meio e volte sempre. Aleluia. Meu Deus. Eita glória. Irmãos, vamos orar aqui na vida do preletor. Aleluia. Meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, ó Pai, entrego nas tuas mãos, ó Pai, teu servo Júnior. Senhor, usa ele de uma forma sobrenatural, Pai. Toca, Senhor, no coração dele, Senhor. E traz palavra, Espírito Santo, como diz a tua palavra, no coração dele, para ele trazer uma mensagem do céu para nós. Porque nós precisamos de ouvir a tua palavra. Nós precisamos todos os dias, Senhor, ouvir, Senhor. E sempre o Senhor usa um vaso. E nós sabemos que nós estamos na olaria do Pai. E aqui, Senhor, o Senhor vai usar o vaso para falar conosco, Senhor. Enche ele de unção, enche ele de sabedoria, Senhor. Senhor, abre os nossos ouvidos, para que nós possamos ficar atentos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor, e alimentar o nosso espírito, e sair daqui transbordando de alegria, Senhor, ouvindo a Sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, derrama unção tal, Senhor. Senhor, não só hoje, mas sempre na vida do Teu servo, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Glória a ti, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Maravilha. Jesus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né? Glória a Deus. Nós estamos aqui reunidos. Pode se assentar, em nome de Jesus. Estamos reunidos para louvar. Louvar e exaltar o nome santo do Senhor, né? O pastor Isvanildo está de olho no relógio, né? Hoje é sábado, pode até Glória a meia-noite. Deus. Aleluia. Eu ouvi os irmãos até agora, não ouvi? Amém? Deus. Glória a Deus. Então, os irmãos, tenham paciência comigo, né? Eu preparei, né? Eu orei. Eu fiz tudo o que precisava para poder estar aqui junto com os irmãos. Então, abra seu coração, né? Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, pastor Isvanildo, né? Hoje minha família não pôde estar aqui, né? Mas nós estamos aqui louvando e exaltando o nome santo do Senhor. Pastor abençoado aqui, pastor Isvanildo, em nome de Deus, né? Homem que a gente aprendeu a respeitar, né? Juntamente com a missionária Nadir aqui, né? Seus filhos, por quê? Porque é uma porta onde está sendo pregado o reino de Deus. Aleluia. A gente está preocupado em abrir um comércio, né? Abrir um bar, né? E aqui o nosso irmão está preocupado em propagar o reino de Deus. Aleluia. Então isso é motivo da gente ficar feliz, ficar alegre, né? Ficar satisfeito. Porque alguém pode ouvir uma palavra que vai sair daqui dessa garagem e logo dessa congregação aqui do lado, que pode a semente permanecer dentro dele ou dentro dela, e ela venha crescer e germinar, como já ouvimos aí o testemunho da irmã, né? Um dia só que veio, a minha conversão foi assim, um dia que eu fui no culto, né? Numa terça-feira, na quinta-feira eu estava de terno e gravata, com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que Jesus salva. Aleluia. Então é assim que Deus trabalha. Então, irmãos, não se preocupe com o horário, que a gente vai respeitar o tempo. Se preocupe apenas em louvar e exaltar o nome santo do Senhor. Para isso nós viemos. Para isso nós nos reunimos. Para buscar a presença de Deus. Glória a Deus. Maravilhoso, eu também louvo.
adoro louvar. Louvor é uma bênção. Mas precisamos ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Porque a fé vem por ela, em ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Crente que tem prazer na palavra de Deus é um crente forte, um crente fortalecido. É um crente que não se embaraça com as coisas desse mundo, porque ele tem o conhecimento que através da palavra de Deus ele consegue vencer o mundo. Aleluia. Através da palavra de Deus ele consegue vencer as adversidades. Aleluia. Deus está falando conosco desde o começo do culto. Aleluia. O pastor disse que através do louvor das irmãs Deus iria falar e tem falado. Falado da verdade. Falado de quando nós abrimos a nossa boca que nós íamos falar a verdade. Então Deus já está falando conosco. Deus está nos exortando. Verdade, aleluia. Deus está nos convidando. Aleluia. A desfrutar da essência dele. Porque ele é a verdade. Glória a Deus. E Deus colocou uma palavra no meu coração essa semana. Eu fiquei meditando nela. E é uma palavra que eu tenho certeza que, como tem edificado a minha vida, porque primeiro sou eu que estou ouvindo, vai edificar a sua vida também. Ou pelo menos vai fazer você dar um glória a Deus essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Juízes. Bem no começo da Bíblia. Juízes. Está logo após Levítico, Deuteronômio. Glória a Deus. Josué. Aleluia. Juízes, capítulo 13. Louvado seja Deus. Quem está feliz com Jesus? Amém. Jesus Glória a é Deus. maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Juízes, capítulo de número 13. Glória a Deus. Eu fico acompanhando os irmãos ali nas redes sociais, né? Os irmãos trabalhando aí para Jesus, o missionário Felipe, o missionário de Milson aqui, com botina preta, né? Amém. Que maravilha, irmão, que maravilha. Se todos nós tivéssemos esse empenho, o reino de Deus estava andando assim, ó. Glória a Deus. Cada dia mais nós tirávamos as almas das mãos do inimigo e levava até o reino do Senhor. Deus, aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, achou amém? Amém. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho, ou beba bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra, Meu Deus, coisa linda. aleluia,
Vamos falar da vida desse servo de Deus, Sansão. Muitos de nós conhecem a história de Sansão, mas é uma palavra que tem muito a nos dar, a aprender através da vida deste servo do Senhor. E eu meditando nessa palavra, e eu coloquei um título nela. O título tem por nome A Força da Obediência. Aleluia. Ou a obediência traz a força. É uma palavra que ela vai nos exortar um pouquinho, vai nos levar um pouquinho a entender que nós precisamos a cada dia mais nos cuidar, mas também uma palavra que vai fazer nos entender que acima de tudo, Deus sempre estará conosco. Aleluia. Deus sempre permanecerá conosco. Glória a Deus. A palavra de Deus, quando ela é lida e a gente passa a observar ela já nos traz um pequeno entendimento. Quem conhece a vida de Sansão, quando lê essa passagem da vida ao qual o anjo disse para aquela mulher e propôs a ela que aquele menino fosse consagrado a Deus, ou deu a ela algumas regras para que fosse seguida, para que sim Deus usasse a ele e passasse a criar o filho dela daquela forma. Quando lemos essa passagem, não vemos ainda a história de Sansão. É assim quando nós criamos os nossos filhos. Nós tentamos criar eles da melhor maneira possível, mas não significa que vamos saber a história deles como vai ser depois. Apenas fazemos a nossa parte. Você que é pai, você que é mãe, faça o seu melhor. Ensina o caminho teu filho ao qual ele deve andar, para que quando ele venha crescer e não venha se desviar. Então, às vezes a gente ficamos preocupados demais em querer catar o filho pela mão, ou em querer forçar o filho a determinada coisa. Mas lembre-se, se você, com a sua vida no altar, começar a ensinar o teu filho, e através do teu testemunho, o teu filho começar a enxergar em você uma oportunidade de espelho, ele vai conseguir trilhar o caminho do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele vai conseguir vir para a presença de Deus. Glória a Deus. Nem com os nossos filhos para servir o Senhor é por força e por violência. Verdade. É pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. E Deus faz me entender aqui que Deus vai visitar o lar de alguém. Vai visitar o filho de alguém. Se você está orando pelo teu filho, Deus está ouvindo a sua oração. Glória a Deus. Aleluia. Você vai contemplar o que Deus vai fazer na vida do teu filho. Porque Deus é fiel. Aleluia. Então nós não sabíamos o que Sansão iria passar. A mãe dele tinha as normas, o pai dele tinha as normas, e assim o fez, o criou. Porém Sansão, como um menino forte que vinha se destacando e com a presença de Deus, começou a viver a sua vida na fase adulta. E que quando estamos na fase adulta, achamos que somos donos de nós mesmos, não é isso? É, Deus. Achamos que somos donos da nossa razão. Nós não medimos às vezes as consequências das nossas decisões. Porque quando vamos chegando ali perto da nossa juventude, para o amadurecimento até a fase adulta, nós temos um turbilhão de coisas nas nossas cabeças, 1 milhão de escolhas na nossa cabeça, e às vezes não conseguimos separar o que podemos e o que não podemos. É verdade. Mas Deus sempre nos dá uma orientação. Deus sempre nos dá uma direção a ser seguida. Sansão tinha uma direção, mas a Bíblia diz que no decorrer da vida de Sansão, ele começa a esquecer dessa orientação.
A Bíblia diz que certa feita ele ia caminhando e veio um leão jovem sobre ele. E a Bíblia diz que ele foi tomado pelo Espírito Santo. Aleluia. E com suas mãos rasgou esse leão pela boca ao meio. Deus. E seguiu o seu caminho. Mas a Bíblia diz que quando ele voltava, ele viu que naquele leão que estava morto havia um enxame de abelha. E ali tinha mel. E ele foi lá, catou desse mel, comeu desse mel e levou desse mel para o seu pai e para sua mãe, sem dizer da onde era esse mel. E o anjo tinha dito que ele não poderia comer coisa imunda. E ele estava comendo aquele mel de uma carniça ao qual estava morta. Sansão não estava conseguindo entender que Deus estava realmente querendo fazer algo sobre a vida dele que era maior do que ele. E às vezes, quando colocamos a nossa razão em primeiro lugar, não conseguimos entender a razão de Deus para a nossa vida. Verdade. Mas quando tivermos a humildade de aceitar as condições do Senhor, Deus vai nos mostrar coisas grandiosas ao qual nós não vimos ainda. Quando nós tivemos a simplicidade de entender que a vontade de Deus é maior do que a minha, maior do que a sua, coisas extraordinárias vai começar a acontecer na sua vida. Glória a Deus. Às vezes, gente, esperamos que o céu se abra. Quem não quer isso? Que a pessoa seja batizada com o Espírito Santo. Quem não quer isso? Que a pessoa seja curada de uma enfermidade. Quem não quer isso? Mas muitas das vezes não conseguimos viver a nossa vida. Verdade. Com um pouquinho assim de dignidade. Muitas das vezes não conseguimos viver a nossa própria vida com um pouquinho assim de confiança. Sabe por quê? Você não entendeu ainda que você tem que colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. Você não entendeu ainda que você tem que seguir as regras ao qual o Senhor determinou para a sua vida. Mas essa noite o Senhor Deus Todo-Poderoso está aqui nesse lugar. E Ele vai te dar uma oportunidade a mais. E antes que esse culto terminar, o Espírito do Santo do Senhor vai tocar a tua vida. E você vai voltar a entender a vontade do Senhor para você. Eu não estou aqui para pregar doutrina, não estou aqui para que você fique triste, não. Eu estou aqui para te dizer que existe um Deus nas nossas vidas que é sobre todas as coisas. Glória a Deus. Sansão chegou lá, missionário Nadir, para a mãe dele. Mãe, coma. Olha o melzinho que eu peguei. Mas não disse aonde que ele tinha pegado. Quantas das vezes nós achamos que estamos fazendo uma coisa que ninguém está vendo? Quantas das vezes estamos achando que estamos fazendo alguma coisa ao qual o pastor não está vendo? Ao qual os irmãos não estão vendo? Mas existe um Deus, irmãos, que os olhos dele são como chamas de fogo. E ele fica assim olhando para baixo. E a Bíblia diz que nada é encoberto aos olhos do Senhor. Aleluia. O que adianta eu esconder uma coisa da minha esposa, esconder uma coisa do meu pastor, sabendo que existe um Deus lá em cima que está olhando para mim e falando: isso não pode. Verdade, aleluia. Isso não pode. Isso não pode. Essa pessoa que você está aí não está dizendo para ela a verdade, não adianta, porque eu estou vendo a verdade. Assim Sansão agia, porque a imprudência causa isso. E o crente a cada dia mais tem que ser prudente, irmão. Tem que ser prudente. Tem que ser prudente. Verdade. Porque o nosso inimigo está aí para nos tentar enganar. O inimigo está aí para tirar a nossa atenção. Quantos de nós já anda distraído no mundo? Quantos de nós? Um dia você levantou a mão para cima e o seu destino é no céu. Hoje você não sabe mais qual que é o seu destino. Meu destino é isso, meu destino é aquilo, meu destino é aquilo outro. Menos o céu.
Verdade. Porque você se distraiu. Sansão, achando, porque Deus era com ele, começou a se distrair com as coisas do mundo, missionário Nadir. Ele não podia ter comido comida imunda e comeu. E quando vamos lendo a história, ele começou a se engraçar com as mulheres filisteias, a ponto do pai dele dizer assim: ó, dentro do nosso povo não existe nenhuma mulher para você casar, rapaz. Você tem que ficar indo lá naquele lugar de perdição. Olha, você precisa ficar indo lá naquele lugar lá. E ele dizia para o pai: não, é que ela é muito bonita, eu gostei demais dela. E às vezes gostamos de coisas que não é do agrado do Senhor, e deixamos que isso entre no nosso coração, e permitimos que esse tipo de coisa comece a nos atrapalhar, porque nosso objetivo de vida real é viver aqui com Cristo. Aleluia. Para poder um dia estar com Cristo. Você pode almejar todos os tipos de coisa, mas o objetivo real do crente é poder estar aqui, sabendo que vai estará lá com Ele um dia nos céus, Deus, no dia final. Esse é o nosso objetivo real. aleluia. Sansão não estava entendendo mais nada. A Bíblia diz que Sansão começa ali a brincar. Ele conheceu uma mulher lá chamada Dalila, e ele brincava com ela, porque Dalila foi enviada pelos inimigos. Verdade. Aleluia. Chega até ele, chega até esse homem. Nós precisamos descobrir de onde é a origem da força dele. E quantas das vezes, irmãos, nós estamos brincando, algumas pessoas dizem flertando com o pecado, sabendo que o pecado é a razão de nós perdermos a nossa força. Verdade. E permitimos isso. Achamos que comigo não pode acontecer nada. Comigo não pode acontecer nada. Eu sou um júnior. Eu sou júnior. Daqui em diante eu já aceitei a Jesus. Agora não pode acontecer nada comigo. Mas se nós não tivermos a direção ao qual, ou a orientação ao qual Deus nos deu, de nada isso vai valer. É verdade, aleluia. De nada vai valer. A promessa não vai valer. Para a promessa valer, nós temos que seguir as orientações. Deus te deu uma orientação. A obediência é a que traz a força. Glória a Deus. Aleluia. A obediência é a que traz a força. Aleluia. A Bíblia diz que Sansão começou ali, pastor Ivanildo, brincar com Dalila. Não, Dalila, se você fazer 7 tranças no meu cabelo, eu vou perder a força. Começou a brincar com o pecado. E o nosso adversário, ele não desiste. Se ele não conseguiu te derrubar hoje, amanhã ele vai mudar o jeito. Se ele não conseguiu te tocar hoje, amanhã ele vai armar uma nova armadilha. Verdade. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele vai continuar pelejando até você sentir na pele o que é ser retirada a presença do Espírito Santo de Deus. Ele não brinca de ser inimigo, ele não brinca de ser o demônio. Então você não pode brincar de ser crente. Você não pode brincar de ser servo do Senhor. Você não pode brincar de ser um levita. Eu não posso brincar de ser um pregador da palavra de Deus. Senão ele vai ter poder de chegar até a minha vida. Mas essa noite se coloque na condição
de obediente à palavra de Deus, porque Deus quer fazer algo extraordinário ainda na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Oh, meu Senhor. Sansão começou a brincar, missionário Felipe. O homem ao qual já tinha feitos extraordinários, meu irmão. A Bíblia diz que ele, com uma queixada de jumenta, conseguiu ferir 1000 homens numa batalha. 1000 homens com espada e ele com a queixada de jumenta. Pá! 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 Porque o Espírito do Senhor era sobre ele. Aleluia! Aleluia! Louvado seja. Se hoje estou aqui pregando com essa oportunidade, porque Deus tem a misericórdia dele, o Espírito Santo do Senhor sobre mim. Glória a Deus! Se você louva o Senhor, se você tem a oportunidade de pregar em algum lugar, lembre-se, é porque o Espírito Santo do Senhor está sobre você. Aleluia! E você precisa cuidar disso, você precisa zelar disso, você precisa cultivar isso, você precisa ter zelo sobre isso. Glória a Deus! Sansão não zelou ou não se preocupou. Aí o inimigo, sabendo das fraquezas dele já, falou: agora eu pego ele. E a mulher, ao qual era enviada pelo diabo, ou pelos inimigos, olha, disse assim para ele: ó, você não me ama nada. Você está mentindo para mim. Você está brincando comigo. Porque você, se me amasse, olha só como o inimigo é sujo, né? Porque se você me amasse, você me diria a origem da sua força. Ela conseguiu chegar até o coração de Sansão. É verdade. E o inimigo, quando chega no coração do homem, quando chega no coração da mulher, é difícil, irmão. É difícil. É verdade. Porque o nosso coração é onde nós escondemos o quê? A palavra do Senhor. Aleluia! E quando o inimigo se achega ao nosso coração, a palavra do Senhor deixa de fazer sentido. É, Deus. Nada mais importa. Nada mais tem problema. Nada mais escandaliza. Porque perdemos a nossa razão. E começamos a viver como pessoas naturais. Pessoas naturais. Eu volto, missionário de Milson, a ser o Júnior que frequentava os bares. Mesmo que eu não frequento o bar. Por quê? Começamos a nos iludir. É, Deus. Começamos a viver uma vida de ilusão, de fantasias. É, Jesus. É verdade. Ó, Jesus. Só o Senhor, Jesus. Não se preocupe, irmão. Agora mesmo Deus vai te dar aí uma palavra de alegria também. Dá um glória a Pai. Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. É, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E com um sentimento de culpa por aquela mulher, ele contou um segredo ao qual ele tinha. E que quando ele conta para Dalila que ele era ele diz assim: não veio sobre mim navalha sobre a minha cabeça, porquanto sou nazireu de Deus. O nazireu de Deus, aquele que vivia para Deus, era proibido que viesse a navalha sobre o cabelo, porque era uma regra, e uma regra de obediência. É, Deus. E o inimigo foi lá,
fez ele dormir, cortou o cabelo, e naquele instante a força dele desapareceu. Verdade. A força dele, às vezes achamos que estava no cabelo. A força dele estava na obediência. É verdade. Deus tinha determinado para ele, sobre a sua cabeça não colocará navalha. E a navalha chegou sobre a cabeça dele, por desobediência dele. A origem da sua força vem em obedecer a Deus. Aleluia. A origem da minha força vem em obedecer ao Senhor. Quanto mais você obedecer, mais graça, mais unção